Como que foi a nossa pior experiência de intercâmbio na Itália e o que que você pode fazer, caso você esteja fazendo esse programa de intercâmbio, então o que que é possível fazer quando a experiência não é boa? Cheguei, estou fazendo intercâmbio, a experiência é ruim, o que que eu posso fazer? Se você não assistiu o último vídeo, eu explico um pouco como que funciona a plataforma, esse sistema de intercâmbio. Esse sistema que a gente fez, obviamente, existem vários outros. Esse que a gente fez é bem econômico, você vai pagar só uma inscrição anual para estar dentro da plataforma e depois você não paga mais nada. Porém, não existem vínculos e garantias. Então você pode simplesmente ir embora. Cheguei, a experiência é ruim, você pode ir embora. Se você chegou, a família não gostou de você, ela pode te mandar embora. Obviamente que a família tem mais compromisso social com você. Então a plataforma pode cobrar mais dela, de ter que te ajudar de alguma forma, para não te deixar desamparado, né? Desamparado, né? Então, mas a gente pode falar mais sobre isso num outro momento, mas basicamente, cheguei, não é bom, posso ir embora. Qual que é a consequência? A família pode escrever um feedback negativo de mim. E daí lá no meu perfil vai ficar um feedback negativo. Ó, o Robson chegou aqui, não queria trabalhar, a gente discutiu e ele foi embora. E ela vai escrever lá. E isso fica no meu histórico. Então o meu perfil fica com esse feedback negativo. Para mim, a pior experiência de voluntariado que a gente fez foi com uma família que não necessariamente ela tratou mal a gente, mas foi na família que eu senti indiferença. Parecia que não importava muito eu estar ali, sabe. Então essa foi a minha pior família, italiana que a gente morou, depois a gente vai escutar a opinião da Natasha, mas pra mim, a pior família italiana foi essa que eu senti indiferença. Então a gente chegou com essa família, o primeiro impacto era uma família que guiava um restaurante, né, que tinha um restaurante na beira de um lago, lugar lindo, e a gente ia se ocupar, né, nosso trabalho seria jardinagem. Então a gente chegou, eles deram uma chave de um apartamento inteiro para nós, na cidadezinha ali, e a gente tinha que fazer essa jardinagem, esse restaurante ficava a 2 quilômetros dessa casa. Então a casa estava aqui no centro, você subia uma colina e depois descia. Era uma caminhadinha meio pesada, assim. Então às vezes rolava uma carona para nós, para ir até o restaurante, mas não sempre. Então a minha expectativa, essa já era a nossa segunda experiência, então foi logo depois da primeira que foi incrível, que a gente se conectou muito com a família, a gente, sabe, almoçava, jantava, estava sempre ali com a família, a conexão era muito forte. Então a gente chegou nessa experiência, nessa segunda experiência de intercâmbio, com a mesma expectativa, tipo assim, vai ser incrível, estamos em outra região da Itália, estamos em outra província, a gente vai viver outra cultura, outra coisa conectado com a família. E a gente chegou, eles deram a chave de um apartamento isolado da casa deles, a gente fazia as refeições longe da casa deles. Às vezes a gente fazia a nossa alimentação nesse restaurante deles, mas assim, geralmente a gente comia não com eles, porque eles estavam correndo no restaurante, trabalhando, tal, fazendo. Então assim, a conexão foi mínima com a família. Mas no lago tinha um pedalinho que era do restaurante, a gente podia usar à vontade. O lago era incrível, estava muito calor, então a gente tomava banho no lago. A gente tinha acesso a muita coisa, ao apartamento, a jardinagem que a gente fazia era num espaço separado do restaurante, que era lindo, a gente podia ficar ali, tinha tipo umas cadeiras de praia com essa vista para o lago. É engraçado pensar que praticamente no voluntariado, na experiência de intercâmbio que a gente fez, que a gente tinha mais acesso a coisas, a benefícios, apartamento só para nós, tinha mais acesso a lago, a coisas, né, como se fosse um turismo, assim, como se fosse uma coisa. E até a parte do trabalho era muito leve, porque tinha essa questão da jardinagem, mas ele falava, cara, faz quanto vocês quiserem. O acordo era 4 horas por dia durante 5 dias da semana, mas assim, cara, faz o que vocês pensarem aí que dá e tal, sem se esforçar muito. Então, assim, acho que a parte negativa dessa experiência foi esse distanciamento social, né? Essa distância que a gente tinha emocional deles. A gente via eles todo dia, mas era muito distante, eu não criei nenhuma relação com eles. É possível que se a gente estivesse caminhando na Itália e eles cruzassem com a gente, eu acho que é bem possível que eles nem reconhecessem a gente. Uma das coisas que provou para nós essa distância, eles tinham um livro onde os voluntários, eu falo voluntários, mas a gente pode considerar tudo intercâmbio, né? Mas então os voluntariados escreviam nesse livro: ó, estive aqui, foi legal, fizemos isso e tal.
em um ano eles receberam tipo 40 pessoas como voluntariado. E é muita gente, né? Então eu acho que eles tinham uma rotatividade tão grande e eles estavam enrolados com o negócio do restaurante. A gente pegou uma fase na qual eles estavam trabalhando muito. Então eu acho que por isso eles estavam trabalhando muito, estavam recebendo gente direto, acho que eles não estavam nem aguentando mais receber voluntariado. Então acho que isso contribuiu para esse processo aí da gente não criar vínculo com essa família. Eu acho que isso impactou negativamente para o meu italiano, para o aprendizado de italiano que eu estava tendo. Por quê? No primeiro voluntariado, a gente ficou 30 dias e meu italiano voou, né? Tipo assim, o meu aprendizado assim melhorou muito. Meu italiano parece que explodiu, assim. Era um Robson, um italiano antes dos 30 dias, um outro depois dos 30. Quando a gente chega nesse segundo voluntariado, que a gente não consegue falar com ninguém, eu só falo com a Natasha praticamente, a gente não conversa com eles, parece que eu fico 30 dias, porque a gente ficou mais ou menos 30 dias com eles também, sem falar italiano. Quando eles falavam meio que um com os outros, eles não direcionavam muito a palavra para nós, eu ficava com a impressão que eu já não sabia mais nada. Então toda aquela confiança que eu tinha da primeira experiência caiu na segunda. E depois melhorou na terceira, a gente vai falar disso num outro vídeo, mas nessa experiência aí eu senti que parece que regrediu, assim. Ficar 30 dias com essa família sem conseguir conversar, regrediu e interrompeu um pouco esse processo que eu estava super engajado. Então acho que atrapalhou o engajamento do meu italiano, sabe? Então, qual foi a pior experiência como voluntariado, como intercambista na Itália? Dentre todas as possibilidades de todas as famílias que a gente fez, qual foi a pior? Teve um que a gente nem ficou, né? Hum. Não sei se era exatamente esse que você queria ou imaginava que eu fosse responder, mas teve um que foi em Nápoles, que eu já não estava muito segura de fazer essa experiência, porque geralmente a gente escolhia fatoria, que é tipo fazendinhas, lugares perto de campo, de natureza, de montanha, e um belo dia você me falou, vamos fazer esse voluntário em Nápoles, é legal, você vai ver, é uma experiência diferente, era tipo um hostel. E quando a gente chegou lá, em teoria era pra gente fazer jardinagem, e a gente chegou, era tipo um hotel, assim, sem jardim, uma galera muito alternativa, que na época me assustou um pouco, assim, eu falei, não quero ficar aqui, eu preciso ir embora, eu não tenho condições de ficar aqui. Só que era Nápoles, à noite, a gente não conhecia nada, a gente não sabia o que fazer. A gente até falou, não, beleza, a gente vai dormir hoje aqui, mas amanhã cedo a gente vai embora. E foi o que a gente fez. A gente dormiu num quarto que era pra ser, tipo assim, a gente tinha, segundo a pessoa, vocês vão ficar num quarto junto com outros voluntários. Mas como tinha muito voluntário, meio que o quarto ficou esgotado e a gente teve que dormir no mesmo quarto que outros hóspedes. Tipo, eram vários beliches, era tipo... Enfim, foi um pouco traumatizante. Até aqui fica uma observação que quando a gente chegou mais um casal com a gente, o casal super gostou do lugar, eu já tava super apreensiva, aí o dono não, mas a pessoa que tava na recepção do hostel falou, vou deixar as bagagens de vocês aqui, e colocou, tipo, num quartinho e trancou a porta, e depois eu ficava falando, tipo, e agora o que a gente vai fazer? A gente não consegue pegar nem a nossa bagagem de volta. Mas daí depois ele deu a nossa bagagem, a gente foi pro quarto, né, dormimos no mesmo quarto com outros hóspedes, mas daí na manhã seguinte a gente foi embora. E eu falei, olha, acho que eu não quero mais fazer nenhuma experiência hostel. Não acho que seja algo a ser evitado, né, porque depende muito dos seus gostos, do seu estilo, mas assim, eu preferia muito mais fazer em fazendinhas, com pessoas mais tranquilas, pessoas mais maduras. Essa foi a pior experiência. Mas então o que eu aprendi, né, com essa experiência? Eu aprendi que nem toda experiência de intercâmbio vai ser boa. Provavelmente alguém já escreveu ou está escrevendo aqui nos comentários uma experiência de intercâmbio que não deu certo, que foi ruim, que aconteceu algum problema, porque eu já escutei várias histórias de intercâmbios que não foram bons. Mas todas as histórias que eu escutei de intercâmbios, algum aprendizado aconteceu ali, sabe? Só que às vezes, por isso que é legal estar gravando agora, que já passaram anos dessas experiências que eu fiz, porque eu tô vendo essas experiências com outro olhar.
eu tô revisitando todos os vídeos que eu fiz, as fotos que eu tirei, até para fazer esses vídeos aqui eu tô revisitando muita coisa e tá sendo bem legal esse processo, mas eu tô olhando com outros olhos e tô trazendo para vocês uma outra análise, porque eu gravei e postei muita coisa enquanto eu estava fazendo, só que o aprendizado estava acontecendo, né, só agora que eu acho que eu consigo falar sobre isso de um outro jeito, com outro olhar. O que que você aprendeu com a experiência de intercâmbio na Itália? Eu aprendi a língua italiana, eu aprendi muitos costumes, eu aprendi a confiar em pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu aprendi a fazer várias coisas manuais, trabalhar com cavalos, trabalhar cuidando de jardins, aprendi a cozinhar algumas coisas junto com a minha anfitriã, que eu fiz um voluntário em Bolonha. Enfim, assim, crescimento pessoal, muita coisa. Uma bagagem enorme da língua, da cultura, de crescimento pessoal, de coisas que eu aprendi a, sei lá, a viver, conviver com outras pessoas e, tipo assim, dar espaço, mas também respeitar o meu espaço. Enfim, acho que aprendi muitas coisas e não caberia em tão pouco tempo de vídeo. Mas é isso. Um dos intercâmbios que a gente fez nos sentir em casa, e tem uma história muito legal para te contar no próximo vídeo, num dos lugares mais incríveis que a gente já esteve na nossa vida, não só na Itália, mas na nossa vida. E essa família foi incrível, começou com muito medo, a gente estava com medo do que ia acontecer, porque chegou lá as pessoas que a gente encontrou, essa família que a gente encontrou não era a mesma do perfil, e a gente estava num lugar muito inóspito, muito longe de tudo, a gente ficou meio com medo. A Nath até mandou a localização que a gente estava para nossa família, então foi uma coisa meio esquisita. Quero contar sobre isso no próximo vídeo, então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Os últimos vídeos são bem legais, se você não assistiu ainda, assiste e deixa um comentário para mim aí. Te vediamo, ciao!